O início do segundo semestre é um momento estratégico para as empresas. É quando empresários e gestores revisam metas, resultados, investimentos e prioridades. Para quem considera a ideia de vender uma empresa, receber um investidor ou incorporar um novo sócio em 2027 ou 2028, essa análise ganha ainda mais importância. Uma venda bem-sucedida raramente acontece quando surge uma proposta. Ela começa antes, com organização dos números, redução dos riscos, fortalecimento da gestão e construção de uma empresa menos dependente dos seus fundadores. Mas quanto tempo é necessário para preparar uma empresa para a transação? O que precisa ser corrigido desde já? Quais decisões tomadas agora podem ampliar ou comprometer o valor de um negócio no futuro? É sobre isso que eu converso hoje com Eric Ittner, fundador e CEO da VSH Partners. Seja bem-vindo. Eric, seja bem-vindo. Obrigada pela tua presença em mais uma conversa. E a nossa conversa hoje é sobre venda de empresas nos próximos 2 anos, as possibilidades e oportunidades para isso. E a pergunta que eu inicio fazendo é: por que o segundo semestre de 2026 é tão estratégico para o empresário que deseja fazer essa venda nos próximos 2 anos? Olá, Cláudia. Um salve especial para a nossa audiência. Sempre é uma alegria enorme, né? Talvez a palavra seja inenarrável poder participar do programa. Eu encontro pessoas aí, empresários em todo o Brasil e sempre comentam aí sobre a relevância desse nosso podcast, o quanto o empresário aprende e se qualifica através desse canal no YouTube, através das redes sociais. E isso, pessoalmente, me traz bastante alegria, porque quando foi idealizado esse projeto, o objetivo era efetivamente ajudar o empresário, pegar na mão do empresário e falar para ele: olha, para você atingir o teu objetivo, você precisa seguir um caminho. Existem passos, existem ações intencionais que você precisa tomar. E esse espaço aqui que a gente criou, com tanto carinho para você, empresário, que nos ouve agora, assiste agora, ele tem essa finalidade. É a finalidade de somatório de esforços. A finalidade de realmente te entregar algo que contribua e some com toda a bagagem e expertise que naturalmente você tem sobre o teu próprio negócio. Indo para tua pergunta, Cláudio, todo empresário ele tem a obrigação de estar pronto para ser vendido. Mas, puxa, Eric, eu não quero vender minha empresa agora. Eu acompanho aqui o canal de vocês, as redes sociais, eventualmente já fez reunião com o nosso time. Eu não quero vender. Eu penso em continuar. E aí a gente volta pro ponto inicial de reflexão, que o empreendedor brasileiro, assim como o empreendedor em qualquer lugar do mundo, precisa fazer. Que é o seguinte: toda empresa ela tem 3 destinos, não tem um quarto. São 3 hipóteses, 3 possibilidades reais. Ou ela vai quebrar, e a gente vive um momento emblemático no Brasil, que é a recorde de recuperação, né, de pedido de recuperação judicial e extrajudicial, e nem todo mundo que está nesse barco vai sobreviver, vai ter uma quantidade aí, infelizmente grande, de empresas que a RJ não vai ser viável, tecnicamente falando, e vão quebrar. Então, a primeira hipótese é quebrar. Ninguém quer quebrar, né? Quebrar é algo muito ruim. Ela gera consequências nos mais diversos aspectos aí, inclusive a consequência jurídica de uma falência, ela repercute no sócio individualmente e na pessoa física. Então é péssimo. Quebrar ninguém quer. A segunda hipótese é a sucessão. Sucessão é um tema que todo santo dia a gente conversa com o empresário na VSH Partners e todo santo dia a gente precisa aprofundar esse ponto. E aí o grande ponto aí, talvez o clássico mais comum que a gente identifica, é uma geração seguinte sem aptidão e apetite técnica pelo negócio. E aptidão é realmente a capacidade de conduzir aquilo.
E os clientes que nos procuram são empresas de médio porte, né? O nosso core, a nossa atividade preponderante, ela é o middle market. Então são empresas que estão lá 20, 30 milhões até 500, 600, 700 milhões. Ontem a gente atendeu uma fábrica que fatura 120 milhões, por exemplo. E aí qual que é o ponto? O sonho do pai, o sonho do fundador, o sonho da mãe, né, da matriarca, do patriarca da família, ele não necessariamente é o sonho da geração seguinte. Uhum. Os filhos tiveram um ponto de partida completamente diferente do ponto de partida dos pais. O mais comum e natural é que esses filhos já tenham sido concebidos numa condição financeira mais confortável, e muitos fundadores vieram literalmente do zero. Uhum. Então a gente já tem um ponto de partida diferente. E muitas das vezes esses pais querem que os filhos passem pelas mesmas experiências que eles passaram. Mas isso não é possível, porque cada indivíduo é individual, né? É um CPF, né? Não dá para duplicar CPF. Com históricos e vivências diferentes, em que pese ter a mesma origem familiar. E isso impacta diretamente no elemento do apetite, da vontade pelo negócio, porque esse filho, ele já tem uma condição diferente, e por ter uma condição diferente, ele idealiza coisas diferentes. E talvez o projeto dele seja em setor diferente, com uma profissão diferente, buscando um resultado 10 vezes maior do que aquele, né, patriarca, matriarca idealizaram no primeiro momento, ou não. Ou simplesmente, olha, a família tem um patrimônio de X milhões, cara, eu não quero trabalhar como meu pai, ou minha mãe, ou os meus pais trabalharam. Eu vi meus pais, ontem eu tive num jantar com um amigo, ele me falou exatamente isso. Pô, eu não quero que meu filho, que tem 1 ano e 2 meses, passe exatamente pelo que eu passei com meu pai, considerando que meu pai era executivo e ele viajava o mês inteiro. Eu não quero viajar o mês inteiro. Então, o preço que a primeira geração pagou, a segunda geração não necessariamente tem que pagar ou quer pagar. E aí a gente chega na terceira hipótese, que é a venda. Então, quebrar ninguém quer, sucessão é difícil. É impossível? Claro que não. Se a gente olhar a estatística, a terceira geração deve estar algo em torno de 2, 3%. Mas, sendo pragmático, é pouco provável que você consiga fazer uma sucessão, e a sucessão ser bem sucedida, porque passar o bastão é uma coisa, agora os herdeiros, os sucessores continuarem com o bastão é outra coisa. E a terceira alternativa é a venda. E a venda é um cenário maravilhoso, é um cenário espetacular. O dia em que você faz o signing, que é a assinatura do contrato, cumpre as condições precedentes, fecha a transação e recebe o Pix, é um dia memorável. Porque só quem é empreendedor entende o quanto de suor foi empreendido, quantas lágrimas rolaram durante esse período e quanta dificuldade esse empresário passou. Tivemos casos recentes aqui no nosso podcast de histórias de superação de empreendedores que começaram muitas das vezes do zero, tiveram um desenvolvimento e um amadurecimento empresarial, estruturaram as suas empresas para que ficassem prontas para um evento de liquidez e realizaram o seu merecido capital. Não existe nada mais justo, legítimo e incrível na jornada empreendedora do que toda essa sequência de eventos. Você idealizar algo, ter alta capacidade de execução, organizar ela para que tenha uma governança mínima e receber um evento de liquidez. Isso é maravilhoso. Então, considerando que toda empresa, ou ela vai quebrar, ou ela vai ser sucedida, ou ela vai ser vendida, a gente entende que a solução da venda é a solução mais viável, é a solução mais inteligente, é a solução mais possível e é a solução que, em regra, quem nos assiste está buscando. É entender o que eu vou fazer. Então, você me perguntou, segundo semestre de 26,
as perspectivas, a pessoa quer vender em 27, o empresário, a empresária que nos assiste quer vender em 2027, 2028, o que que ela faz? Governança, caixa, crescimento. Existem pilares estruturais que dentro da nossa metodologia elas funcionam, mas tem que pagar o preço. Então o empresário ele precisa, primeiro ponto, ter nível de consciência, assistir programas como esse que o qualificam, que ajudam ele dentro desse processo de amadurecimento empresarial e ter uma empresa que realmente seja vendável. E para fazer isso, para estar pronto para vender, ele precisa ter consciência, ele precisa estar bem assessorado, ele tem que ter clareza e definir esse objetivo. Basicamente são esses os elementos aí que eu acredito que possam contribuir com esse empresário para realizar esse objetivo. Certo, perfeito, Eric. E o segundo semestre é o momento que os empresários, os gestores, como a gente falou na introdução desse episódio, eles revisam metas, revisam resultados, pensam em investimentos e prioridades também. E aí a pergunta que eu te faço é: qual que é a diferença entre decidir vender uma empresa e estar efetivamente preparado para vendê-la, no sentido de uma empresa valer não só pelo ponto de vista financeiro, mas todo o valor que a envolve, e se um período de 18 a 24 meses costuma ser eficiente e suficiente para organizar esse negócio para venda ou não? A pessoa tem que começar antes. É possível. Período de 18, 24, 36 meses é um prazo adequado. Mas tem que trabalhar todo dia nisso, tem que ter um hiperfoco nesse objetivo. Não dá para delargar um projeto dessa magnitude que é a venda da tua empresa. Porque a grande maior parte das empresas no Brasil não estão preparadas para venda. Essa é a realidade. Ah, mas é uma realidade dura, sim, mas a única chance que a gente tem de conseguir fazer algo significativo e relevante é se a gente tiver clareza. Não adianta a gente fingir que tá tudo bem. Não, mas eu coloco X mil reais ou X milhões no meu bolso todos os meses, então minha empresa é boa. Não necessariamente. Aí a gente começa a olhar alguns aspectos no detalhe com uma lupa. Qual a tua concentração de faturamento em determinados clientes? Então, se a gente pega, por exemplo, de 100% do teu faturamento, você me fala que 30% está alocado nesse cliente aqui. Tua empresa é vendável, sim ou não? É muito possível que não. Por quê? Porque quem é o detentor do capital, quem tem capital estruturado, ele é um grande alocador de risco. Ele vai ter que gerir o risco da operação. E se do dia para a noite esse cliente aqui, que corresponde a 30% do teu faturamento, interrompe um contrato, a tua empresa sai de, por exemplo, 100 milhões de receita bruta anual para 70 milhões. A depender da tua estrutura tributária, a tua estrutura de funcionários, a tua estrutura de logística, a tua estrutura de barracão, de maquinário, é possível que fique inviável a tua operação. Dependendo da margem que você opera, pode inviabilizar. E se do dia para a noite inviabilizar, o investidor ele vai considerar isso como um risco latente, algo efetivamente preocupante. E aí, de repente, o empresário está me assistindo agora, nos assistindo agora, e olha, puxa, mas eu tenho um cliente que corresponde a 40% do meu faturamento, 50% do meu faturamento. Então, é um ponto que precisa arrumar. Você consegue apertar um botão e arrumar isso do dia para a noite? Não é possível. Então, você precisa definir um plano não só estratégico, mas tático, operacional, e começar a trabalhar em formas de diluir isso. Porque você tem uma alta dependência de uma pessoa, de um único cliente. Mudando, né, a perspectiva. Se você é um empresário centralizador, que tudo depende de você, seja para revisar, seja para aprovar, seja para autorizar, seja para comprar, seja para vender, seja para negociar, tudo, todos os setores da empresa, eles estão diretamente vinculados a você, você não tem uma empresa, você tem um emprego. Você criou um emprego, nesse emprego ele se tornou, de alguma forma, uma prisão, e para você sair dessa prisão,
É muito difícil. Por quê? Porque ninguém vai comprar o teu negócio. Se você não estruturou uma camada de gestão abaixo de você que consiga operar em alta performance, mesmo que você esteja, por exemplo, 60 dias na Europa, você não construiu uma empresa vendável. E isso demanda preparação. Resolve do dia para a noite? Não resolve. Então, a gente está no segundo semestre de 26. Eu quero vender em 28. O que eu faço? Lucidez. Eu tenho um problema estrutural no meu negócio. Eu preciso começar a resolver. Então vai contratar um headhunter, vai contratar uma empresa de consultoria especializada em processo de seleção e recrutamento, vai definir e mapear quais são as atividades que esse profissional tem que fazer, vai documentar isso, vai buscar alguém de ponta no mercado, vai ter que ter um desembolso financeiro razoável para arrumar isso aí, vai treinar a pessoa, vai adaptar, vai delegar, vai acompanhar, até ter uma rotina simplesmente de reporte, porque essa pessoa, ela desempenha aquela atividade, inclusive melhor que você, empresário que me assiste agora. Isso é simples? Não. É rápido? Também não. Mas eu vejo que uma parcela significativa de quem nos procura quer uma solução simples para algo complexo. Isso não existe. Toda pessoa que te oferece uma solução mágica mirabolante para algo que efetivamente é complexo, fuja que é um picareta. Não sabe o que está falando. Então é trabalho. Trabalho é todo dia. Pense que é uma ressignificação do teu próprio business. Mas isso gera valor, isso gera equity, isso gera... Não, mas isso não me gera dinheiro no curto prazo. Sim, a fase de sobreviver e gerar dinheiro no curto prazo, ela já passou, é quando você estava nos estágios iniciais. Naquela época, quando você tinha um pequeno negócio, você sim, tinha que fazer tudo. Você ia cobrar escanteio, ia cabecear, defendia e lançava a bola. Nessa etapa da jornada empreendedora, faz total sentido. Você precisa passar por isso. Agora, chegou num certo tamanho, tá faturando lá 20, 30, 50, 100 milhões de reais, e você ainda é a estrelinha do business, tá errado. Precisa organizar isso. A gente falou de dependência de fornecedor, a gente falou de dependência de sócio. O que mais que a gente pode ponderar aqui? A questão do organograma, complementando a dependência do empresário. Um organograma bem claro, bem definido. Ter bons processos. O que é um bom processo? É um processo que otimiza a operação, deixa ela mais eficiente. Junto com o processo, o que obrigatoriamente tem que vir? Tecnologia. A gente vive uma disrupção tecnológica. A cada 90 dias a gente vê algo extraordinário em termos de evolução, quando a gente observa aí o mercado de inteligência artificial. As coisas estão progredindo muito rápido. Então, como que você vai melhorar alguma etapa do macro processo do teu negócio com pessoas qualificadas, processos definidos e tecnologia embarcada? Isso é tua obrigação. É estratégico. Você precisa olhar isso. Você não tem que ir lá no micro detalhe para mapear. Por isso que você tem time. Mas a diretriz estratégica de que o processo de melhoria é contínua, isso é tua obrigação. Você é o gestor, você é o CEO, você é o presidente. Você é quem dita o ritmo do negócio. Então, esse é um outro aspecto bem importante. Todo negócio é composto por gente, processo e gente com camadas de tecnologia. Também não fui eu que inventei isso, né? A Abílio Diniz fala isso há 50 anos, né? O saudoso Abílio não está mais conosco, infelizmente. Mas foi um grande empresário, né? A Abílio nos ensinou, era professor na Getúlio Vargas de São Paulo. Gente, processo e gente. Veja, o método do Abílio não é empresário fazendo, empresário executando, empresário que faz tudo, empresário... Não, é gente, processo e gente. São elementos que efetivamente geram equity. Equity é valor do teu negócio aos olhos do mercado. E Eric, como conduzir
toda essa preparação internamente sem que haja geração de uma insegurança entre os funcionários, entre os clientes, entre os fornecedores? Quais são os segredos para conseguir isso? O comando que o empresário tem que dar para o time é que o negócio ele não é estático, ele é Uhum, dinâmico. uhum, Partindo da premissa da dinâmica do mercado, processos de melhoria contínua são obrigação. Se vai vender ou não vai vender, isso é pouco relevante. uhum, Estar pronto para venda é uma obrigação. uhum, Isso é uma condição de mercado. Então, a melhoria, a eficiência, a qualificação, os processos, a tecnologia, o crescimento, a governança são elementos obrigatórios para o empresário que quer sair do arroz com feijão e quer ir para uma Champions League da vida. uhum. Então Certo. é algo inerente à condição empreendedora, independentemente da decisão da venda ou não. O movimento. O movimento é uma obrigação. E para a organização, para os clientes, isso é visto como algo extremamente positivo. Porque ninguém quer estar numa empresa que está estagnada, ninguém quer estar numa empresa que está decaindo, que está involuindo. Você consegue atrair e reter talentos profissionais fora da curva se essa conjuntura observa que é uma empresa que tem clareza sobre objetivos, que sabe para onde está indo, que é bem administrada, que é geradora de caixa, que gera lucro, que o acionista coloca bons dividendos no bolso. Uhum. Agora, numa espiral da morte, onde está altamente alavancada, altamente endividada, com fornecedor pressionando, margem estrangulada, você tá num ambiente ruim. E as pessoas percebem isso. E se você está num ambiente extremo, é natural, você vai perder bons profissionais. Sim. Os bons profissionais, eles precisam de inspiração, precisam de motivação, precisam perceber o movimento. Uhum. Eu não estou aqui trazendo uma realidade paralela da Alice no País das Maravilhas, né? Vão para um portal da alegria sem fim no ambiente empresarial. Nada disso. Existem os dias difíceis, existem as conversas duras, existem os problemas graves, natural. Isso, a gente tá no Brasil nem o passado é uma certeza. A gente tem todas as externalidades aí que o empreendedor precisa administrar. Agora, o time percebe, se você está num movimento indo para um patamar maior e melhor, ou se você está na espiral da morte. Isso é perceptível. Perceptível. E quando há o interesse de uma negociação, de uma fusão, uma aquisição, pode haver uma necessidade de confidencialidade também, imposta, né? Como que o empresário pode entender que é viável garantir essa confidencialidade junto com a diretoria, com o setor de contabilidade, com o setor, a controladoria e mesmo o jurídico? Quais são os segredos para isso? Sim, cada empresário tem as suas pessoas de extrema confiança. Tá. Muitas das vezes são profissionais que assessoram ele já há muitos anos. Ele vai escolher se ele quer, de repente, compartilhar a decisão da venda com seu jurídico de confiança, um advogado de confiança, com um controller da companhia, com o CFO da companhia, com o escritório contábil que atende a companhia, ele vai definir isso. Ou ele pode simplesmente não falar nada para ninguém. A gente já conduziu transação em que ninguém da empresa sabia. Esse caso nem a família sabia. Ele realmente conduziu toda a negociação. Os únicos que sabiam éramos nós, que atuamos como assessores financeiros, estratégicos e jurídicos no deal. E o comprador que estava na mesa na negociação, mas ninguém sabia. Aí, logicamente, fechou o negócio, assinou o contrato, toda a coordenação de comunicado interno para fornecedor, todos os stakeholders e para o mercado, isso é feito de maneira conjunta. Isso é discutido, né? São pautas importantes que são feitas com serenidade, porque nessa etapa, se você comete um erro, deixa algo relevante vazar,
isso pode efetivamente comprometer a operação e gerar danos colaterais aí de difícil administração. Uhum. E é natural estruturas de contrato como essa, inclusive, ter penalidades aí em termos pecuniários para quem faz parte da transação por eventual vazamento de dado sensível. Então é algo conduzido com extremo rigor para que não se tenha problema. Mas a gente particularmente nunca tive problema nessa perspectiva, sempre as coisas aconteceram de acordo com o cronograma da transação e as partes e os envolvidos mantiveram o sigilo adequado. Uhum. E como você destaca sempre, né, uma empresa ela pode apresentar números aparentemente positivos, muito bons, mas ainda assim ela está perdendo valor. Então a pergunta que eu te faço, quais são os sinais, os primeiros sinais que o empresário pode identificar de que essa companhia está tendo um crescimento que não é tão sustentável? E o que ele precisa fazer como tomada de decisão para acertar esse cenário? Eu participei do conselho de administração de uma companhia que foi um M&A que a gente fez, e aí tinha uma condição contratual, né, do nosso contrato com as partes, gerando aí essa obrigatoriedade de acompanhar o negócio durante 12 meses. Então a gente criou lá um conselho consultivo, eu era membro do conselho e a gente acompanhava todos os meses a empresa. Enquanto a gente manteve essa rotina, levou isso a sério e acompanhou para e passo os números da empresa, era muito nítido o comprometimento da diretoria para que a gente continuasse o movimento de crescimento de maneira sustentável. Porque também crescer a qualquer custo, em regra, é uma decisão ruim, porque você vai queimar a caixa, pode entrar num ciclo de alavancagem financeira. O custo de capital no Brasil hoje é obsceno. Dependendo da operação que você fizer, você vai ter um custo efetivo total lá de 30% ao ano. Então, você precisa crescer, mas crescer com os pés no chão. Não dá para a gente fazer loucura. Inclusive, quem tem hoje aporte de fundo de investimento, os fundos estão exigindo parcimônia no crescimento, de modo que queimar a caixa como se não houvesse amanhã, que é algo que a gente viu há poucos anos, hoje já não é uma prática de mercado aceitável. Mas voltando para o caso concreto, enquanto a gente acompanhou para e passo, a empresa tinha um movimento de crescimento, uma sobriedade sobre os números e uma responsabilidade da diretoria, principalmente CEO, CFO e diretor comercial, diretor de expansão. Só que em algum momento eles começaram a entrar numa zona de conforto e aquela periodicidade e o rigor das reuniões começou a ser flexibilizado. Para resumir uma história longa, a última notícia que eu tive é que infelizmente houve uma divergência societária enorme e o caso foi parar na justiça. Então, a gente saiu de uma estrutura de geração de valor nítido, porque se tinha controle dos números e a gente estava evoluindo de maneira controlada, inteligente, estratégica, e de repente a gente foi para destruição extremo de valor, que é um conflito societário sendo discutido no Poder Judiciário. Então o ponto para o empresário ele precisa ser diligente, ele precisa... eu gravei um podcast uma vez com um médico que fundou uma startup, depois foi vendida, salvo engano, a empresa explodiu em 3 anos, do zero para venda, ele conseguiu gerar lá uns 30, 40 milhões de valor, foi algo assim espetacular. E foi uma empresa fundada na pandemia, né? O nome dele é Mike, o nome da empresa eu não lembro. Mas o Michael me ensinou um termo que eu nunca mais esqueço, que é o seguinte, né? O empresário gato gordo. O gato gordo é o cara que ele já não quer se esforçar mais, ele já não quer... o cara não quer... Ele não quer intensidade, ele não quer ritmo. E tá tudo bem a pessoa ter essa perspectiva, desde que ele tenha formado uma camada de gestão embaixo dele que funcione e ele contrate um CEO, um administrador, alguém que faça a gestão da sua empresa. E aí, ele quer quer usufruir a vida, de repente, é um cara multimilionário, tem, recebe bons dividendos, tá tudo certo. Assim, é uma pessoa
extremamente digna de profundo respeito e admiração. Mas não dá para que o teu ritmo de vida dite o ritmo de vida da empresa. A gente tem que separar o CNPJ do CPF. O CPF pode dar uma estacionada, tá tudo certo. Uhum. O CNPJ não. Uhum. A acomodação é a morte, principalmente nos negócios. Então, se você não quer ter essa intensidade, tranquilo. Contrata alguém profissional de mercado para que tenha essa intensidade no teu negócio e te reporte. Uhum. Aí você vai para um conselho de administração, você vai para um conselho, de repente um conselho da família, que esse conselho de administração reporte para o conselho da família, aí precisa estruturar as camadas de gestão. Uhum. Perfeito. E, Eric, ao revisar os resultados acumulados no primeiro semestre desse ano, por exemplo, quais indicadores que o empresário precisa observar com bastante atenção no caso dele pretender fazer essa venda nos próximos 2 anos? Quais são os pontos? O primeiro ponto difícil do momento que a gente vive é a alavancagem financeira, né? Uhum. É dívida. Tá. É um momento muito ruim para você se endividar, porque quem tomou empréstimo, né, foi para o mercado, buscou capital numa Selic de 2%, né, meados de 21, tá suportando uma Selic que está batendo a casa de 15% hoje, né? Uhum. Deve estar 14 alguma coisa, mas a gente esteve a 15% há poucos meses. E isso, né, considerando, né, a Selic, né, a gente está falando de taxa básica de juro, mais aquilo que o banco vai querer de prêmio pelo risco que ele está tomando em te dar dinheiro, a gente vai para um custo efetivo total anual absurdo, muito maior do que a margem da grande maior parte das empresas do Brasil. Uhum. Então, o maior acionista hoje das empresas tem sido o banco. O banco tem levado as maiores fatias aí de resultado das empresas. Então, esse é o primeiro indicador que tem que olhar, assim. Pô, eu vou para o mercado pegar dinheiro. Cara, tem que ser uma necessidade extrema. Uhum. Mas se eu não pegar esse dinheiro, eu não consigo crescer de maneira acelerada como eu estou pretendendo. Cara, então é melhor, em vez de você ter um sprint e correr como se não houvesse amanhã, vai no Cooperzinho ali, que a consistência vale mais do que a explosão nesse momento. Não é um momento bom para se endividar. Tá. Eu já disse, mas vale a pena repetir, o ano passado foi recorde de recuperação judicial e recuperação extrajudicial no Brasil. Uhum. A projeção para esse ano, novo recorde. O ano que vem, eu acredito que a gente vai descobrir que a gente chegou no fundo do poço, mas tem o alçapão ainda. A gente vai conseguir, independentemente do cenário eleitoral. Ganhou A ou ganhou B. Particularmente, eu acho que um milagre de curto prazo não vai acontecer. Não é possível. E eu não tenho visto nada estrutural em termos econômicos como alternativo para o nosso país. Então, tomar dívida e controlar grau de endividamento é um indicador fundamental para olhar nesse momento. Uhum. Concomitantemente, você precisa ter um movimento de crescimento, e aí tem que usar criatividade, tecnologia, capital intelectual para ver como você vai fazer isso, mas precisa ter um movimento de crescimento, é outro indicador importante. Outro indicador importante, né? Você vai olhar lá na estrutura da tua DRE, o teu faturamento bruto anual, a tua receita líquida, você vai entender, né, qual é o teu lucro operacional e a partir disso você precisa calcular o teu EBITDA. Por quê? EBITDA, geração de caixa, tua capacidade de geração de caixa é algo que qualquer investidor no mundo vai olhar. O indicador do EBITDA não é algo que a gente olha no Brasil. Quando a gente conversa com o mercado e vai apresentar um ativo brasileiro, né, o investidor americano, o investidor asiático, o investidor europeu, ou enfim, né, qualquer lugar do mundo vai querer entender qual a tua capacidade de geração de caixa, qual o teu EBITDA, e logicamente aí existem as variações de múltiplo de EBITDA numa transação de M&A. Mas aí é uma questão um pouco mais técnica, porque para a gente aferir
esses múltiplos do teu EBITDA, a gente precisa adentrar com profundidade o teu setor, tem que olhar comparáveis de mercado, a gente tem tecnologia específica para isso, é algo um pouco mais complexo. Mas o indicador do EBITDA é algo importante. O empresário tem que ter a clareza de qual o seu EBITDA. E concomitantemente ao seu EBITDA, eu recomendo, pelo menos uma vez ao ano, fazer o valuation da tua empresa. Aí com os 3 métodos, que é múltiplo de receita líquida, múltiplo de EBITDA e fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa descontado, de maneira bastante objetiva, você vai projetar o futuro, e essa projeção tem que ser uma projeção coerente, ela precisa ter fato e dado para embasar a projeção que você está fazendo. E aí você traz isso a valor presente aplicando uma taxa de desconto. E esse resultado da operação também é algo que investidores globais vão calcular e vão olhar. Então, múltiplo de receita líquida, múltiplo de EBITDA e fluxo de caixa descontado são 3 métodos de precificação de ativo e eu recomendo pelo menos uma vez ao ano fazer. Os clientes da VSH fazem 2 vezes ao ano. Então, antes de entrar aqui no podcast, eu tenho uma rotina semanal, quinta-feira, com o time técnico juntamente com o time de executivos. Então, todos os profissionais da nossa empresa se reúnem para discutir os casos que a gente está trabalhando em M&A. Né? E uma das pautas do dia de hoje foi o recebimento e o status de recebimento dos nossos clientes em relação ao fechamento do primeiro semestre, para a gente atualizar o laudo dentro da perspectiva desses 3 métodos que eu trouxe agora. É atenção permanente, diária, né? A todos os pontos. E, Eric, falando de problemas, assim, quando a gente pensa em problemas financeiros, problemas tributários, trabalhistas, societários e operacionais, por exemplo, quais, ao seu ver, podem ser resolvidos com mais agilidade, pensando nessa perspectiva de venda da empresa em 1 ou 2 anos, e quais exigem um tempo maior para a resolução? Tem que encarar todos os problemas de maneira concomitante, mas com a clareza de que alguns problemas ou passivos, eles podem ser alongados. E aí você tem que fazer a gestão do teu fluxo de caixa. Por exemplo, entre pagar um funcionário e de repente optar por um programa de transação tributária, não tenha dúvida, você vai pagar o teu funcionário porque a tua prioridade 0 é o teu capital intelectual, é o teu colaborador, é o ser humano que está com você ombro a ombro no dia a dia. Entre um fornecedor e você ter a possibilidade de repente fazer um parcelamento de uma dívida tributária estadual ou municipal ou federal, obviamente você vai optar por esse parcelamento. Então o empresário tem que olhar, ou se não é o empresário, o administrador da empresa, tem que olhar todas essas frentes concomitantemente. Tudo isso faz parte da rotina de gestão do empresário. Agora, às vezes, tem que tomar decisão difícil. Às vezes, você precisa optar. E dentro das opções, né, e das decisões difíceis, eu diria que capital intelectual e fornecedor são elementos inegociáveis. Assim. De alguma forma, você tem que resolver, custe o que custar. Agora, lógico que existem os contrapontos. Eu já vi operação de empresa, de aquisição de empresa, aonde o comprador demitiu 50% do time. Pô, mas é um desalmado que não tem comprometimento social com os empregos? Cara, não é isso. O ponto é que a empresa dava prejuízo, ele identificou 50% de ineficiência operacional, as pessoas faziam trabalhos redundantes, não existia um processo claro interno dentro da companhia, todos os colaboradores operavam, a gente mapeou mais ou menos 200 planilhas paralelas, então tinha planilha do controle, da planilha, aquilo ali virou uma progressão geométrica, algo assim absurdo, e ele conseguiu trazer a empresa do prejuízo para o resultado através de técnicas e métodos sofisticados de gestão. E mandou embora quem era ineficiente, quem não estava comprometido, quem realmente não tinha potência, entrega e vontade de fazer o negócio acontecer. Não tinha, né, numa expressão bastante inadequada aqui, não tinha tesão pelo negócio. Realmente não estava de corpo e alma com o negócio. Então o morno
efetivamente não serve. Se você tem um funcionário que está em meia fase, é tua obrigação, inclusive em respeito aos demais colaboradores do time, cortar o pescoço e mandar embora. Tem que encerrar os vínculos que não geram e não agregam valor para o negócio. Então, decisão difícil faz parte, né, das atividades do empresário, do administrador, de quem toca a companhia. Então, esse tipo de rotina é importante e como eu disse há pouco, a empresa não é estática, ela é dinâmica. Então, mas há 2 anos era a melhor pessoa do mundo, gerava resultado, pô, tá 6 meses sem entregar. Você deu feedback, sentou, olho no olho, orientou, deu ferramenta, deu treinamento, e a pessoa não quer. Eu realmente aprendi. Meu primeiro colaborador eu tive quando eu tinha 18 anos de idade. Eu aprendi que eu não tenho a capacidade de mudar as pessoas. A vontade de fazer, a vontade de querer realmente entregar resultado, ela é individual. O apetite é individual. Não tem como você incutir isso em alguém. Você ensina e orienta questões técnicas. Isso é plenamente resolvível, treinamento, orientação, processo, tudo isso é resolvível. Agora, a vontade de querer fazer acontecer, você não consegue. Então, eu vejo que muito empresário, inclusive uma indústria do Paraná que eu visitei há pouco tempo, conversei com meia dúzia de funcionários, assim, eu intuitivamente mandaria embora os 6, que era a diretoria da empresa. Os 3 em meia fase, sem a mínima vontade de estar ali. Então, decisão difícil faz parte das tuas atribuições, empresário. Manter quem não quer produzir é um desrespeito ao restante do time que quer crescer, se desenvolver e mudar de vida. Uhum. E Eric, para o empresário que quer, ele vai dizer hoje assim, tá, eu estou disposto então a considerar seriamente a ideia da venda da minha empresa em 2027 ou 2028. O primeiro passo que ele tem que tomar, que ele tem que dar, é uma análise mais geral, mais ampla do negócio ou já pode partir para o valuation? É o primeiro passo, o valuation. Por que o valuation? Porque no valuation você vai começar a estruturar o teu pensamento financeiro do negócio. E é muito comum o empresário ter um pensamento voltado para a operação e para o comercial. Uhum. E não tem nada de errado nisso. Pô, sempre fui bom operacional, sempre fui bom comercial. Mas o racional financeiro é algo fundamental. Uhum. É quando você sai do achismo e vai para fato e dado. Aquilo ali é o espelho da tua empresa. Quando você para e olha, puxa, mas olhando comparáveis de mercado, até porque a gente tem uma base de dados proprietária grande na VSH Partners, que são todos os casos de valuation que a gente fez, você começa a olhar, puxa, mas meu custo é 40% a mais do que um comparável no Brasil. Né? Não estou comparando aqui, de repente, uma fábrica de injeção plástico do Brasil com uma da Índia. Não, estou comparando uma do Paraná com uma de Goiás. Uhum. Então, pô, meu custo está muito alto, minha despesa está muito alta, pô, meu EBITDA é muito baixo, Uhum. Eu não consigo gerar caixa, eu estou operando negativo, minha despesa financeira está estratosférica. Teve situação da gente olhar o cliente e chegar à conclusão que a empresa não vale nada. E o cara tinha certeza que valia. Não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sim, mas tecnicamente falando, tua empresa não vale nada, ninguém vai comprar. Uhum. Então, a pessoa fica branca. Eu já fiz reunião presencial, um caso emblemático no Rio de Janeiro, que no meio da reunião, infelizmente, o empresário, um senhor de quase 80 anos, levantou, saiu correndo, meio tropicando. Depois de 30 minutos ele voltou. E aí ficou todo mundo meio atordido, assim. Enfim, ele foi pro banheiro vomitar. Tudo que a gente falou, mostrou, apontou com base em fato e dado, sem juízo de valor, mas mostrando a realidade, foi algo insuportável pro empresário naquele momento. E ele falou, pô, eu gostaria de ter conhecido vocês há 10 anos. Uhum. Eu não estaria com o patrimônio pessoal da minha família, envolvendo herança minha, né, dos meus pais e dos pais da minha esposa,
no risco agora porque eu fui mal assessorado, fui irresponsável, não tomei decisões difíceis que eu deveria ter tomado. Entendo. Então, o valuation ele é muito importante por isso, porque ele vai te dar racionalidade. O que você vai fazer com isso depois, aí é uma decisão tua. Pô, eu acho que... Acho não. Com fato e dado, eu concluo que eu tô muito bem. Vou continuar assim e vou retomar a pauta da venda daqui 5 anos. Pô, a gente fica super feliz quando isso acontece. Pô, tem gás, tem vontade, tem tesão. Quer continuar no business? Pô, excelente. Mas você continua nesse ritmo e a tua empresa continua vendável pelos próximos 5 anos. É maravilhoso. Agora, você chega à conclusão que tua empresa não vale nada, pô, você precisa repensar a vida. E redefinir o plano. E ajustar a rota. E fazer o que tem que fazer. E muitas das vezes o remédio é amargo. E Eric, no caso do empresário estar no momento de investimento, de crescimento acelerado, e chegou a essa conclusão de que pode ser interessante agora fazer esse valuation, fazer esse olhar para a possibilidade da venda. Como que é possível equilibrar essa questão do crescimento com a rentabilidade, com a redução de risco, com a projeção para o futuro? Bom, a gente sempre brinca que se fosse fácil, até estagiário resolvia, né? É complexo, é o desafio do dia a dia do empresário. Cada setor tem as suas especificidades, mas empreender um pouco de você equilibrar os pratos, né? Você tem muitos pratos e às vezes você tem um pequeno desequilíbrio aqui, equilibra aqui, você vai buscando fazer uma gestão que contemple todas essas variáveis. Não é fácil, não é simples, não é óbvio. Poucos empresários conseguem efetivamente fazer isso com maestria. Mas é possível, porque se outros conseguem, você que está nos assistindo também consegue. Porém, entretanto, todavia, você só vai conseguir se você tiver clareza e lucidez sobre os teus próprios números. E aí não adianta querer delargar para o teu contador. Não, mas meu contador já está vendo isso. Seu contador não está vendo isso. Teu contador não tem um olhar financeiro aprofundado com viés de transação envolvendo fusões e aquisições. Então, o contador está lá tentando equilibrar os pratos dele, porque também é uma empresa, né? Um escritório de contabilidade é uma empresa, ele também tem as mesmas dificuldades que você tem, e ele está tentando se adaptar a toda a inovação tecnológica, inteligência artificial, fundos de investimento que estão vindo cada vez mais agressivos no setor contábil, a reforma tributária que ninguém sabe por onde começa e como termina, todo o impacto que isso vai ter na composição e estrutura de custos do empresário. Então, o teu contador ele não está mergulhado numa análise estratégica, pensando na construção do teu futuro em termos de operação de M&A, em termos de operação de fusão e aquisição. E Eric, o que fazer quando uma empresa está preparada para a possibilidade da venda, mas os sócios ou um dos sócios não está? Assim, é básico, mas eu vejo pouco estruturado no dia a dia dos clientes que a gente atende. Tem que ter um acordo de sócio. Não dá para um sócio ter o superpoder de travar uma operação de M&A. As regras de saída e regras de precificação interna, as regras do jogo têm que estar já estruturadas por escrito, bem delimitadas. Quando a gente faz operação de fusão, né, toda a estruturação de governança, a gente procura deixar isso dentro da estrutura de contrato. Então, a saída de um minoritário e a que preço esse minoritário vai sair e como os majoritários vão pagar, já tem que estar tudo isso previsto num acordo de sócio. Então, se eventualmente esse acionista ele não quer formar um bloco para venda de uma operação maior, então ele precisa vender a parte dele dentro dessa composição interna. O que não é aceitável é alguém que tem 5% barrar uma operação de meio bi, porque ele acredita que o múltiplo não é 5, ele acha que é 15. Só que ele acha com base no achismo dele, ele não tem nenhum tipo de parâmetro técnico para poder confirmar a tese dele. Então o que ele está falando é uma baita de uma bobagem, aí a gente pega alguém pequeno, em termos de participação societária, totalmente desconexo com a realidade, que vai inviabilizar um projeto que teria tudo para ser um projeto maravilhoso. Então, essas regras
fazem parte das estruturas de governança. Na estrutura de governança tem que ter previsto o acordo de sócios, o acordo de cotistas. E isso é um bom jurídico, ele consegue contribuir. O ideal, na minha opinião, é que se são 3 sócios, cada um tem que ter o seu advogado próprio. Não dá para o advogado da companhia fazer isso por todo mundo. Eu entendo que tecnicamente é adequado. Eu sou advogado de formação. Eu tenho a condição técnica de trazer essa perspectiva. E cada um sendo bem assessorado, com bons advogados de ponta, de mercado, que entendam a dinâmica empresarial e entendam de fusões e aquisições, tenho certeza que vocês vão conseguir ter discussões saudáveis, em que pese muitas das vezes serem conversas difíceis, porque você tem que passar, por exemplo, por um tema envolvendo a morte de um sócio. Tá, e se você morrer amanhã, como que fica a tua empresa? A tua família está recebendo um ativo líquido e vendável, ou tua empresa está recebendo um baita de um problema envolvendo outros sócios que não se sabe como vão conduzir, como vão pagar os herdeiros, e se vão pagar, em que condições vão pagar? Quer dizer, tudo vira uma grande incerteza. Aí entra um advogado da área de família que não entende coisa nenhuma do universo empresarial para tentar contribuir, e aquilo ali vira uma grande confusão. Mais um caso no judiciário de 10 anos de briga e um ativo estruturado, bom, virou pó, virou dívida, virou problema. Então a responsabilidade sobre governança e acordo de sócios definindo bem essas regras é uma obrigação sua, empresário. Não, Eric, eu nunca pensei nisso na minha vida, meu contador, meu advogado nunca me falaram isso. Pô, agenda uma reunião agora com o nosso time. A gente vai deixar um link aqui especial para esse episódio. Vamos conversar, vamos entender, vamos pensar com calma e vamos construir o futuro juntos. Eric, eu sempre vejo as suas participações assim como aulas, como verdadeiras consultorias, né, para mim e para nossa audiência que nos acompanha. Gentileza sua, cara. Isso é muito gentil. Não, é verdade. Então, muito obrigada por todo esse conhecimento aqui, mais uma vez compartilhado, as orientações. Acho que fica uma mensagem muito clara que, por mais que o empresário não queira vender agora e só planeje fazer isso daqui 5, 6, 8 anos, o valuation e todas essas dicas que você deu organizam a casa, qualificam o negócio e geram benefícios diretos, desde já, né? Geração de valor. Esse é o mantra do empreendedor. Ele precisa gerar valor. Sempre gerar valor. E gerar valor pressupõe organização. Sim. Então, vamos nos encaminhar aí para o fim dessa conversa. Eu gostaria que você desse uma mensagem final para a nossa audiência e novamente te agradecer. A mensagem final é: tenha lucidez, clique no link que a gente vai deixar nesse episódio, converse com o nosso time, busque informação de qualidade, esteja bem assessorado, você não precisa passar por essa jornada sozinhos, e a VSH Partners está à sua disposição para pegar na sua mão e a gente conseguir atingir todos os passos necessários para esse grande objetivo de um evento de liquidez, seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. 5 anos, mas é um dia memorável, de extrema alegria, mais do que justo você realizar o seu merecido capital. Um forte abraço para nossa audiência e ótimos negócios. Obrigada. E a você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Para assistir os próximos episódios e acompanhar novas discussões sobre empresas, valuation, investimentos e fusões e aquisições, se inscreva no canal da VSH Partners no YouTube e nos siga nas redes sociais. Até o próximo VSH Cast.